aqui no nosso canal do Sem Limites, né, esse programa que a gente tem feito aí, levado até você todos os dias, sempre das 16 às 17 horas. E hoje nós trazemos aqui dois convidados, né, duas pessoas da área de comunicação social. Nós temos aqui o publicitário Léo Novaes, né, de comunicação social, e o jornalista Wilson Midley. O Wilson Midley, escritor, autor, jornalista, né, tem um cabedal aí de experiência, inclusive na vida pública, né, em assessorias e uma série de outras atividades desenvolvidas. O Sem Limite é um espaço aberto, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os livros do Midley, são 3 que ele já lançou: Crônicas da Bahia, Sob o Sol de Jiquié, Gatilhos de Lembranças, A Eternidade do Tempo. São livros aqui que nós aconselhamos a você procurar, viu? São livros muito bons para você adquirir conhecimentos. E o último deles lançado foi o Anésia Cauaçu, Lenda História no Sertão de Jequié. Um abraço, Midley, um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Wilson Novaes. Boa tarde, Léo. É sempre um prazer estar aqui com você em todos os instrumentos de comunicação em que você lidera. É sinal de qualidade, é sinal de boa audiência, e o Sem Limite não vai ser diferente. Eu acho que o povo, o público, os internautas vão valorizar muito essa fonte de informação da credibilidade que você tem. Pois é, o Léo Novaes é publicitário, né, e muito envolvido também com as mídias sociais, que é um tema que a gente vai hoje tentar debater, porque nós estamos à véspera, ou início, alguns já saíram na frente, né, das campanhas, da discussão política, que reduziu muito o que era utilizado como ferramenta nas eleições, mas as mídias sociais hoje é o que muita gente está postando. E a gente vai conversar sobre isso aqui. Também é um prazer tê-lo aqui, Léo, conosco. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, Wilson. Satisfação de fazer essa bancada com o Wilson Midley, de grande amigo. Com o Wilson, né? Com o Wilson, né? É verdade. Que satisfação estar aqui e poder contribuir um pouquinho com esse comentário, já que a gente está tão envolvido nessa área. Pois é, eu vou começar, Wilson, falando inclusive dos seus livros. São 3, né, num espaço curto de tempo, você conseguiu, eu sei que é uma tarefa que não é fácil escrever, depois conseguir levar para uma editora, publicação, lançamento, tudo isso. Mas 3 livros que você lançou nos últimos anos, quantos anos tem mais ou menos? Até de 2013 para cá. Para cá, 3 livros, já tem alguma coisa já sendo trabalhada, pensada, né? Como é que é isso? Bom, Novaes, inicialmente eu quero dizer que eu me aposentei em 2012 e não fiquei com atividade profissional nenhuma no seu blog, que me dá também uma certa... Sim, né? Eu tenho uma revista bahia.com.br/site. É um site interessante que eu escrevo na hora que eu tenho inspiração, porque na verdade eu não tenho um anunciante sequer, a não ser você que está lá, né, um link para seu parceria, né? Hoje que é repórter, mas eu resolvi escrever então, já que eu estava aposentado e a minha mulher ainda precisa de mais 2 anos para ela própria se aposentar. Então eu resolvi escrever e estou ainda na fila com alguns temas para trabalhar. E esses 3 não foram diferentes. Eu contei primeiro com eu fui contemplado com a Assembleia Legislativa, que tem um projeto, tem um programa de novos autores interessantíssimos, gente da Bahia. Eu entrei nesse projeto e fiz 2 livros na Assembleia e um de produção independente. Espero que os outros sejam para uma editora nacional, que é o que eu estou sondando, apesar das exigências muito sérias em termos de percentuais de participação, em termos de tema. É uma coisa assim muito complicada, mas eu estou administrando isso juntamente com meu amigo Sebastião Neri, para ver se eu consigo com a editora nacional. Pois é, vou falar aqui sobre a Anésia Cauaçu, que é uma figura, né, legendária. Verdade. Né? Aqui, a Lenda e História no Sertão de Jiquié. Já foram lançados pelo menos 3 livros focando a figura da Anésia Cauaçu. Perfeitamente. E você, entre esse lançamento, essa publicação, você também já estudou, preparou para lançar um filme, que encontrou algumas dificuldades, né, para fazer um filme com base nesse texto, ou pelo menos nessa inspiração que você teve aqui da Anésia Cauaçu. E uma série de televisão também foi pensada, né? Na verdade, Novaes, eu vou explicar a você e a Léo e ao nosso público
que tudo começou com o livro de Emerson Pinto de Araújo, o historiador da maior importância da nossa geração, que coloca no papel, que documenta a história do nascimento do município, da sua emancipação política e, enfim, da sua economia, da sua cultura, principalmente. E, a partir dali, a professora Márcia Wade fez uma pesquisa fez um projeto de mestrado, numa pesquisa baseada na história de Anésia Cauaçu. Concomitantemente a esse trabalho de Márcia, Lula Martins começou a fazer um levantamento e me convidou para ingressar nesse projeto. Eu fui ao então senador Antônio Carlos Magalhães, ele conseguiu uma verba na Secretaria de Cultura para que nós fizéssemos a pesquisa. Fizemos uma pesquisa minuciosa, prestamos conta dessa pesquisa no Ministério da Cultura com muito sucesso, mas nós fizemos um trabalho assim de levantamento dos passos de Anésia Cauaçu, os jornais da época, fomos no Jornal à Tarde, fomos no Diário de Notícias, enfim, nós procuramos todos esses arquivos para formalizar a narrativa do filme, que seria um longa-metragem com um orçamento na época de 5 milhões de reais, que acabou não acontecendo por um fator muito triste na nossa história, o problema de corporativismo. Nós tínhamos um processo lá em Brasília, e esse processo era uma coisa ideológica, e como nós não somos militantes dessa ideologia, acabamos sendo postergados. Não foram dito não explicitamente em momento nenhum, mas a cada hora que eu vencia um obstáculo, aparecia outro. Aí o próprio senador Antônio Carlos me sugeriu que eu desistisse. Saia, não vai dar certo. Inclusive, agora entrou uma outra pessoa no Ministério da Cultura, que foi a irmã de Chico Buarque. Você não vai conseguir. É mais fácil você conseguir um vídeo de Betânia do que um filme de longa-metragem. Enfim, conseguimos o patrocinador, conseguimos dinheiro, inclusive com a própria Emília Odebrecht na época. Enfim, nós acabamos não fazendo e esquecemos o projeto quando o Lula, num reencontro, disse assim: por que você não faz um livro? Eu digo: por que você não? Que você é o pai da criança. Ele disse: não, você fez comigo tudo junto, nós escrevemos o roteiro a 4 mãos, você podia fazer esse livro. E eu resolvi fazer, mas foi duro, viu, Luiz Novaes? Porque você misturar lenda com história é complicado, porque você tem ficção e tem realidade. E aí eu aprendi com o Vitor Hugo Martins, um cidadão, um professor de Piauí, um doutor em literatura, que disse a mim: não é fácil, você coloca 3 asteriscos para separar a história da realidade, a história da ficção. E eu fui por esse caminho e acabou dando certo. Pois é, e aí tem mais outros livros publicados, tem um livro anterior a esse, que é de Domingos Ailton, que eu reputo um livro que precisa ser aplaudido, tendo em vista que gente que faz merece aplauso, seja lá como for, só sei que ele não tem nada a ver com a história de Anésia Cauaçu, nada. Eu asseguro isso pelas pesquisas. Anésia Cauaçu não era uma cangaceira, como ele afirma. Anésia Cauaçu é uma fazendeira, uma pessoa que entrou num processo político de revolta porque a família estava sendo arrastada para um litígio armado e ela não queria participar desse processo, a família não queria participar desse processo, e ela acabou precisando, junto com os irmãos, vingar a morte de um deles. Então, isso não invalida o trabalho de jeito nenhum, porque Lampião tem 300 livros escritos sobre Lampião e todos são válidos. Então, eu acho que o leitor é que decide o que é bom, o que é que não é. Não é isso? A capa é muito sugestiva, muito bem inspirada, até porque a gente tem oportunidade. Eu estou mostrando aqui para os nossos seguidores aí, que tem aqui o antigo Edifício Grilo, que era ali na esquina da Praça da Rui Barbosa, com a Rua 2 de Julho e a subida ali. Hoje no local é a Casa Loja Bahia. Loja Bahia, certo? E aqui tem um grupo de pessoas da época. Na verdade, não. Cavaleiros. Na verdade, esses cavaleiros são pessoas que estavam num carnaval, na micareta de Jequié. E aqui você vê, tem Oswaldo Silva está aí, tem um bocado de gente das antigas que gostavam de passear de cavalo e que fizeram essa foto e nós montamos. Para ilustrar. Nós montamos, exatamente.
Miller, o papo é bom, os seguidores estão aí, eu vou saber, já fazendo a justificativa. O Sem Limites, todas as tardes, aqui nesse canal no Facebook, também a gente transmite via YouTube, e tem umas participações enormes assim, de seguidores, eu tenho ficado feliz com Eu isso. sou um deles. É um trabalho novo que a gente está fazendo aqui no GQ Repórter, e tem dois companheiros que sempre estão aqui ao meu lado, o jornalista Rony Brainer, que está aqui na retaguarda hoje, né, ele abriu o espaço, ele sempre com muita gentileza ele abre para os convidados, assim como eu farei no momento que assim entender, como também o Antônio de Miquelino, o Toninho de Miquelino, polêmico. Grande figura. Mas uma grande figura, uma figura que Jiqué conhece muito bem e que hoje abriu mão aqui para que a gente possa, estamos aqui trazendo vocês para debater. E o tema que eu levanto, Léo, e já vou começar assim a trazer para você assim, uma discussão e envolver o Midler, que é o seguinte, estava lendo aqui, que o uso da internet, das redes sociais, está sendo aposta de muita gente, principalmente nessas eleições deste ano de 2018. Tempo curto, muita coisa não pode mais fazer e tal, e as redes sociais não devem estar usando. Inclusive, eu diria até que, da mesma maneira que se emporcalhava a cidade com cartazes e tal, moçadinho, está se emporcalhando as redes sociais, porque tudo está aí sendo colocado. Você tem a obrigação, o cara faz uma reunião, 200 fotos abraçadas com A, com B, carinha de bonitinha, papapá, tudo vem para sua... Isso é o mais tranquilo. E o selfie? Mas é o mais tranquilo. Fora o selfie. E o selfie. Daí você tem que ir deletando. E um fato que chama atenção nesse ano, nessas eleições de 2018, é que elas coincidem, no Brasil, com o aniversário de 10 anos da eleição de Barack Obama. Não é que, para... Ele, quando conseguiu chegar pela primeira vez e presidir os Estados Unidos, foi considerado o principal caso de estudo do uso das plataformas digitais para angariar votos. Eu vou fazer uma pergunta para você, Léo Novaes. Você acredita que realmente as plataformas sociais, as redes sociais, são capazes de fazer milagres para um determinado candidato? No milagre eu não acredito, não. É um trabalho de passo a passo, de construção. Né? No gancho, quando você me convidou para participar desse momento hoje, foi justamente o ponto que eu vi, foi esses 10 anos. Imagine em tecnologia, em redes sociais, em legislação, que são 10 anos. Né? Então, o Brasil mesmo já teve uma mudança a partir de outubro de 2017. A partir do governo federal mudou essa lei eleitoral, trazendo alguns empecilhos para a parte tradicional da campanha eleitoral, né? da campanha, digamos assim, de todo o marketing eleitoral e tudo. Então, esses veículos que a gente utilizava antes, as placas, os totens que ficam na rua, mesmo motivo, tudo isso aí mudou. Né? Até uma placa hoje, um adesivo que você vai colocar apenas em bens particulares, ele só pode ter meio metro quadrado. Aqueles envelopamentos de carro. E isso tudo hoje não... Propaganda volante rodando. Tudo isso aí está bloqueado, né? Então, a rede social também, na eleição de 2012, municipal, teve também algumas mudanças. Podia-se fazer a utilização das redes sociais, porém não podia se investir nela, não podia impulsionar, patrocinar essa tecnologia. A partir dessa nova legislação, pode-se impulsionar desde a pré-candidatura até o momento da campanha. Só que tem aquele detalhe, né? Você ter seguidores, você estar sendo visualizado, não quer dizer que você vai ter retorno lá na urna, lá no dia. Mas aí pode funcionar também a preocupação, talvez hoje maior, fake news. A notícia uma das principais. Que vai ser inverídica, uma mentira que pode ser bem plantada e transforma-se numa verdade. O que não tem nenhuma novidade. Sempre teve isso. Na verdade, eu quero lhe explicar, os Novaes, que eu atuei na imprensa de Salvador e, de repente, eu migrei para a agência de publicidade. Uma dessas circunstâncias da vida acaba sendo você redator lá, o cara queria e tal, acabei ficando um bocado de tempo na agência de propaganda. E naquela época, a gente fazia um marketing político, muito antes de Duda Mendonça, muito antes de João Santana, o Fernando Barros já era o mestre na Propeg, e esse pessoal, inclusive, tentou passar por lá e não conseguiu na época, né? Não tinha vaga. Na verdade, o Fernando Barros não acreditou muito nesse pessoal que ia chegando lá para trabalhar nessa área. O fato é que isso deu assim uma certa experiência, gente, de campanhas políticas. E você conhece de lá para cá a trajetória dessa atividade, como evoluiu
ou não, mas como modificou. Então, antigamente, o trio elétrico era possível batedores, era possível. Eu contratei um tempo aí para a campanha de Ângelo Coronel, a primeira vez para deputado estadual, contratei Sandro Becker para 30 tocadas, em cada cidade que fosse, 30. E fechamos o negócio. Ele tocou em 30 noites, alternadas, evidentemente, mas de repente proibiram isso. Proibiu o palanque, proibiu o show, mício, né? Aí a legislação vem apertando, eu acho até justo que aperte. A ideia é o não uso do Pudeco, não é? A ideia global exatamente é essa. Quem tem mais dinheiro, teria mais possibilidade de ser eleito do que tem menos. E a ideia é igualar, né? E com essa história, as proibições vieram, a legislação apertando daqui e dali, e a criatividade aumentando. De repente, esse instrumento fantástico que é a rede mundial de computadores, a internet, realmente foi uma grande revolução. Eu acho tão grande quanto o telefone, tão grande quanto a luz elétrica. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. E aí a criatividade não tem limite, apesar da contradição do sem limite, não é? Não, na contradição não, concorrendo com o outro. Não tem limite. Então, eu acho que Barack Obama não tinha recursos para chegar a coast to coast, ou seja, de um lado, de uma costa a outra dos Estados Unidos. Ele usou a internet com muita competência, num ambiente também que 90% das pessoas já usavam. O que nós temos dificuldade, que nós temos um índice de analfabetismo muito, muito grande, ou pelo menos nós temos alfabetizados funcionais, né? Então não tem condição ainda de entrar na rede para ver as coisas, mas acaba, pelo efeito cascata, chegando lá na ponta, porque a mensagem nasce na classe média, no mais ilustrado, vai até o alfabetizado e acaba chegando na ponta mesmo. Eu acho que a rede social, Wilson Novaes, como é o tema desse seu trabalho de hoje, é extremamente importante para uma candidatura ou para a difusão de uma ideia. Não precisa ser só a ideia eleitoral, a ideia de candidato, mas é para difusão, para o debate, para desmascarar os falsos profetas, não é assim? Então, eu acho muito interessante esse instrumento, essa ferramenta que temos agora na campanha eleitoral. Eu ouvia hoje o Rigoto, né, que é vice, né, numa das chapas, candidato a vice-presidente da República, ele dizia assim, olha, vai tudo começar para mostrar a campanha do Meirelles quando começar o horário de televisão, de rádio e tal, que eles apostam muito nisso. Ele não consegue chegar a todo lugar. Mas a televisão... também é muito importante, né? Também ainda é mais muito forte. Eu vi que entre os 13 que foram lançados, né, candidatos à presidência, tem 7 que vai ter menos tempo do que Enéas teve naquela época. É verdade. Então, o que o cara vai dizer? Se não for, é uma coisa meio complicada, né? Ele vai procurar as redes justamente para ter esse espaço para conseguir. 5 segundos vai ter o Álvaro Dias, né? E aí Midler falou uma coisa bem interessante, a questão do conceito de marketing político e do marketing eleitoral, né? Exatamente. É uma coisa construída o marketing político com relação à plataforma de todo o projeto. Evidentemente. E tem mais tempo. Né? Você não precisa nem ter as virtudes todas que o marqueteiro faz tê-las. Já o marketing eleitoral, você precisa ter muita competência, porque é curto, você e ele lá. E o tiro é curto agora. O tiro é curto. Cada vez mais, agora 40 dias, digamos assim, de dia 16 até o dia da eleição. Léo, você que é tão competente nessa área, a força do jingle acabou. Não adianta mais ter jingle. O meu amigo Walter Queiroz, uma das pessoas mais criativas que eu já conheci, ele não vai ter muito campo para ele, porque o jingle não tem mais sentido. O jingle era uma marca forte. É necessário. Era um discurso musicado, né? Um discurso musicado. Hoje acabou, porque não tem mais carro de som, a não ser nos comícios, na abertura dos comícios. Tal. Na contextualização, em um material audiovisual. Ele vai fazer parte de uma marca, né? Isso. Pois e eu diria assim, são fatos novos, são ensinamentos, né? Essa eleição, inclusive, a gente pudesse baixar um pouquinho aí, meu amigo Rony, lá na caixa, que está dando uma microfoniazinha, meu filho, dá uma baixada aí, por favor, na caixa de som, que está dando uma microfonia para a gente assimilar melhor. O pessoal já está interagindo aí, né? Daqui a pouco a gente já vai trazer essa interação dos nossos ouvintes, leitores, aqueles que acompanham, os internautas, os audientes. Enfim, é muito legal, eles vão fazer perguntas, vão comentar, e é o que tem sido feito aqui em todas as nossas participações nesse nosso programa que nós criamos aqui, o espaço livre, aberto, sem limites aqui no GQR Repórter. Mas a gente falando em tudo isso, eleições também, tem um outro fator a ser levado em conta.
eleição presidencial no Brasil indefinida nas vésperas. Né? Nós já estamos quase na... Né? Passou agosto aí, vamos ver. E até agora tem um candidato do PT que não sabe se vai ser candidato, o vice que está para o pessoal querendo levar o vice para os programas de TV, essa coisa está meio complicado, ou muito complicado, né, Mida? Ô, Brian, desculpa aí, né? Porque a gente tá. É feito tudo ao vivo aqui a produção, meu filho. Quem sabe faz ao vivo, né? Faz ao vivo. E aí, rapaz, como é que vai chegar isso com tempo curto de divulgação? Eu sinto assim, para os proporcionais, por exemplo, deputados e tal, quem não for conhecido, até se fazer conhecido, já acabou o período de eleição, já passou o 7 de outubro. Quem estiver esperando aí para o dia 16 começar a campanha, é muito difícil. Né? Aí esse ano tem a questão da proibição do investimento de empresas, né? Você só tem que ter um registro todo, porque você pode também fazer um depósito, se não tiver um caminho, você pode ser impugnado. Obrigado. Então, essa questão das doações, se utilizar as redes sociais, é válido para você captar essas doações, mas tem esse gancho aí que tem que ser tudo Eu vou mais comprovado. além, viu, Léo? Eu vou mais além. Eu acho ainda que eu não sei se... Eu não posso dizer que isso é proposital, porque eu não tenho condições de dizer isso. Uhum. Mas você vê que está sendo feito de tal forma, esse modelo está sendo formatado de tal maneira que só serve para os mesmos. Ou seja, se você quiser ser um deputado, representar a sua região, você tiver um discurso, se tiver uma ideia, você não vai conseguir chegar na ponta com sua informação para dizer quem é você. Se você já foi, se você está no cargo, se você está no métier, talvez fique mais fácil. Verdade. Mas você formalizar seu nome hoje, ou você tem um trabalho muito grande junto à comunidade, ou você conta com um fenômeno que está acontecendo no Brasil, que a maioria das pessoas não acreditam. Eu acho que a população brasileira aprendeu a discernir em quem pode confiar. Só que o nosso modelo ainda é de tal forma, Léo, que não tem muita alternativa. Ou você. Quem mais? Não. Quem não tiver ali, naqueles 13 que foram colocados, eu não posso votar nunca que eu acreditava que fosse bom, porque não tem a candidatura independente. Ainda é o partido que determina. Então, como é que nós vamos ficar? Eu procurei um dos candidatos. Só tem dois candidatos que eu poderia votar com consciência de análise crítico-reflexiva. Mas os demais eu não poderia, não, porque eu os conheço muito para poder votar neles. Um eu não conheço nada e o outro eu conheço alguma coisa. Esses dois, que eu não vou citar o nome, claro, seriam duas pessoas que eu poderia votar neles. Mas como é que está o brasileiro comum hoje, diante desse processo eleitoral? Vai escolher quem? Vai perguntar quem votar? Não tem mais chefe político, não tem mais líder, não tem mais aquele chefe que dava feira, que levava para o hospital. Que eu voto em quem, coronel? Voto em fulano. Não tem mais isso. Pois é. Então nós estamos ainda... Vou aqui para o intervalo. O intervalo é sem comercial. O intervalo é o seguinte, que o Brian, né, já colocou aqui para a gente. Eu agradeço muito aí essa assessoria que ele está nos dando aqui, que são as pessoas que estão acessando aí, mandando seus alunos. É evidente que muitos estão acessando, ainda não compartilharam, mas tem aqueles que já estão compartilhando. E tem aqui Ariclis Carneiro Cerqueira, aí botou, boa tarde, nosso amigo Wilson, você é o cara... Deve ser pro Mida, você, claro que é você. Eu acho você o cara, tô mais ele. Mas você sabe a história do cara que vai aparecer escrito lá no muro, né? Mas um abraço pra Mida. E tem aqui o Lucas Marconi Tavares Cerqueira. O Lucas diz aqui, muito bom esse programa. Gostaria muito de ler esse livro do Midley, pois sempre ouvi e li sobre Anésia Cauaçu como uma cangaceira, tá vendo? Dentro daquela desmistificação que você fez aqui no início. Que não é. Kátia Morbeck, grande figura. Eu e o meu querido amigo Emerson Pinto de Araújo afirmamos que ela não é. Tá certo. Tá aqui também a Kátia Morbeck. Um abraço, Kátia. A gente sempre torcendo por você, dizendo que tá ligadíssima aqui no programa. Beijos. E ela manda assim, Sinho, esse Sinho... Você também é tratado como Sinho, né? É o Sinho, é o diminutivo. Doraci Cavalcante tá mandando aí um legal. Leidiane Silva também, um abraço para todos vocês. Sérgio Trindade, tô ligado aqui de São Bernardo do Campo, tá nos ouvindo por lá e mandou um abraço para o Wilsinho. É você? Esses dias foi tanta gente, rapaz, recebendo em Miami,
comentários. É o que a gente fala das redes sociais, né? Recebemos de outros países, de outros estados, um cunhado seu nos acompanhando em Ilhéus, mandou várias Carrobé Almeida mandou várias participações. Então, tudo isso é muito legal, a gente interage com pessoas, né? Isso é que é a ideia. Eu queria dizer a Marconi, Maria Santana, ela disse, já compartilhei. Eu queria dizer a Lucas Marconi, Wilson Novaes, que na banca do Antônio, na livraria Nobel do G. Barbosa, tem por lá, tem naquela livraria da Avenida Rio Branco, e tem também pelo e-mail, né? O wilson.midledge@gmail.com. Eu perguntaria aqui ao Léo Novaes, publicitário, eu diria assim, Léo, um jovem, uma pessoa que a experiência, eu vou trazer daqui a pouco um depoimento até do Rony Breiner, para ver o que ele já voltou 1 ou 2 vezes, não sei, foi uma, né, para presidente. Um jovem hoje, dentro dessa confusão toda, pela primeira vez ele tem a oportunidade de votar para presidente da República. Qual seria o caminho? Onde é que ele ia buscar informações ou ele deixaria ser levado aí pelo oba-oba? Eu acredito muito na formação desse jovem, porque depende disso aí para ele buscar informação. Se for oba-oba, ele vai no Popstar que está aí lançado, que está todo mundo direcionando. Se não, abre o olho, investiga melhor, assiste os debates. Amanhã, acho que é o primeiro debate dos presidenciais na Bandeirante, às 10h30 da noite, se eu não me engano. Né? E acompanhar essa retórica de cada um, como se portar, se existe realmente um projeto de governo, né, que eu acredito que direciona. Mas, se não tiver essa formação, esse querer da pessoa, é muito difícil. Ele vai pelo oba-oba, ele vai pelo direcionamento de um ou outro, ele vai por um benese que ele consiga ter, que ainda existe, né, que seja lá um tanque de gasolina ou qualquer coisa, ele vai tentar conseguir isso aí. Existem pessoas assim ainda, mas acredito que está muito nessa linha. Os que estão pela primeira vez tendo voto, tem que pensar no país, tem que pensar que a gente está passando aí, que tem projeto, determinações aí que tem 20 anos de congelamento, que tem que ser mudado, né? O país está pedindo socorro e a gente precisa ver alguma coisa, né? Como o Midler fala aí, 2, assim a gente consegue enxergar, eu acredito que não são os mesmos 2, o meu do dele, mas provavelmente não são, porém, acredito que é necessário ter essa reflexão, envolver as pessoas, quem tiver um pouco mais de discernimento, conversar, né, ir para o debate realmente, um debate saudável, porque, como a gente falou aqui das fake news, também tem a questão de trabalho de muitos robôs nas redes sociais, né, os robôs estão lá soltando muita questão, é novo também para os magistrados, é novo para os profissionais do direito eleitoral, toda essa questão que está envolvendo aí, né, como tem a pré-candidatura é possível, mas não se pode pedir o voto explicitamente, o candidato pode impulsionar, mas a interpretação é muito aberta. Né? Ele está lá numa convenção, ele faz uma posição, ele se apresenta... Nós temos uma legislação meio frouxa, né, com relação a isso. Né? Pois é. Tem uma situação, isso, desculpa interromper, por exemplo, numa propriedade particular, você é proibido de colocar uma placa de tamanho X, mas se você colocar, não tem nada que limite. Né? Foi uma modificação, essa tem a brecha. Então é proibido, você pode meio metro quadrado, porém, se você botar uma placa de todo mundo na sua residência, você vai ser autuado, mas não tem multa. Né? Então, tem essa brecha, o jurídico vai entrar nisso aí. Pior não, vai que a veia do jornalista, estou aqui sendo entrevistado, mas a querendo entrevistar, e eu vou entrevistar. Léo, existe a comunicação de Chacrinha e a de McLuhan. Uma acadêmica, outra popularesca. Eu penso sempre na mais acadêmica. Qual é a fórmula melhor? É o mailing ou um canal no YouTube para o candidato chegar no seu objetivo? O popularesco hoje está fazendo sucesso total. Né? Até os mais sisudos, eles têm que tentar ser mais agradável, ele tentar flexibilizar o sisudo, o correto. Não está tendo sucesso. Não vai para lugar nenhum. Porque assim, é likes, é acompanhamento, são seguidores, é compartilhamento. E você compartilha aquilo que lhe chama atenção, que é um pouco engraçado, mesmo que o assunto seja sério. Se você vem com muita... mesmo que a questão do país seja estritamente delicada, quando você brinca, quando você faz uma piada, aquela piada tem uma proporção... Tiririca tem chance ainda? Ele desistiu, não foi? Voltou. Não importa. Ele, o personagem, tem, né? Acho que todos esses palhaços têm.
Tem um aí que tá... O cidadão está lembrando aqui, o Sérgio Trindade, ele já fez a identificação. Ele está lá em São Bernardo, ele sou irmão do Ivanzinho. Ivanzinho é o esposo de Roseli, né? É isso mesmo, meu amigo. Um abraço para você, Sérgio. Lembra, ele disse que há 34 anos atrás, eu tinha a cidade toda, eu nem lembrava, disse que... Mas o jiqueense não abre mão, né, da terra, é impressionante. Parabéns, meu amigo. Tal, na Ciretran. A Leidiane Silva, ela diz assim, Wilson, o seu programa em qual rádio de Jiqué? Rádio Povo, todos os dias, 6 da matina, 91,5, eu estou por lá, vai mudar até esse prefixo, mas por enquanto 91,5, né? Tem na internet, você acompanha, eu tenho um programa, eu juntamente com vários companheiros, das 6 da matina até as 8, primeira página, em seguida tem o Mário Kertz de Salvador e a gente volta das 9 ao meio-dia, tem Éder Ramos, Sérgio Monteiro, e uma galera boa, né? Muita gente boa, o próprio Rony, tem Toninho de Miquelino, tem os participantes aí de fora que ligam e tal. Então, um abraço. Que é esse Júdice Almeida, Júdice uma participação muito interessante. Ele estava até fazendo uma palestra sobre esse tema que nós estamos discutindo na faculdade lá, que é justamente essa questão da lei, da legislação, da propaganda, como é que ela vai funcionar, porque está todo mundo, até os mais experientes, os mais vivenciados, ou vividos nessa questão da propaganda política, do marketing político, estão meio embaraçados, saber o que é que funciona, né? Saber o que é que funciona. E será que vão dar uma segurada realmente na questão do bambá, do dinheiro, que é o que nós estamos no Brasil, é o que move. Nós somos muito criativos, né? Eu acho muito difícil isso, o Slováquia, porque também é o seguinte, as características brasileiras são diferentes, nós somos dimensões continentais. Como é que você vai, um candidato a presidente da República vai conseguir atingir todo o país se não tiver como chegar lá? Isso depende de dinheiro, depende de recursos, depende de voluntariado, enfim. Um deputado federal, um deputado estadual, vamos falar aqui na prática, né? No vamos ver. Ele chega desce aqui no município, ele sai lá de Salvador, um deputado estadual, bora fazer a coisa ficar bem próxima daí. Vem de quê? Buscar um votozinho aqui. Ele leva só na lábia? Ele leva assim. Eu tinha um amigo do grupo, né? Se funcionar, olha, eu preciso. Eu tinha um amigo candidato a deputado estadual, que ele dizia assim para o chefe, cabo eleitoral, diz assim, olha, eu soube que você pode me dar 60 votos. Como não é justo que você gaste dinheiro para me dar voto, eu vou deixar aqui debaixo do santo um trocadinho, você se locomover. Você não vai trabalhar de graça. Então. Isso está inserido. Você é a cultura, né? Tem pessoas que vestem uma camisa, lutam por uma candidatura. Se você perguntar, a gente vai entender qual é o caso todo. Perguntar ao Wilson Novaes, você pode ser candidato a deputado federal hoje? Ele vai dizer, não, que eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, não tem. Vai gastar onde? Ninguém sabe. Não sei que o interesse, às vezes tem uns que entram com outra projeção futura, né? Vou entrar para lá adiante, eu tenho a garantia de um emprego ou um cargo que venha numa próxima. Para negociar. Negociando, né? Porque quando o partido é contemplado com o poder, ele distribui entre os seus membros os cargos disponíveis. Pois é, essa semana pintou aí uma citação do General Mourão, né, que é um vice na chapa do Bolsonaro, que já é muito contestado por segmentos aí, principalmente a mídia joga duro quando se trata de entrevistas com o Bolsonaro há muito tempo. E agora vem o seu vice, que é o general, ele é o capitão, ambos da Reformados, né? Mas ele disse uma série de situações que ele colocou, inclusive, que ofendeu muita gente. Ontem ele explicou, mas mesmo assim ninguém está querendo entender. O que é o vice, a figura do vice, num país que já fez vices presidentes, como o caso de Sarney com o Tancredo e agora, mais recentemente... Sarney foi e o outro, o mineiro. Com Collor. Sim. E agora Temer. É uma tradição brasileira que o vice assume. Então, e chegam uns... E eu sempre tenho falado... Aqui no município já aconteceu, o vice faz a sua plataforma e ganha. O dele é Itamar Franco. Itamar Franco, bem lembrado, Wilson. Eu tinha me esquecido do Itamar com o seu tupetezinho, né? Eu não esqueço. E teve esses casos, mais recente Dilma com o Michel Temer, que alguns petistas, amigos, até dizem,
Não, nós não votamos no Itamar. Não votou como? Não votou. Não votou como? No Temer. É da mesma. No Temer, desculpe, no Temer. Antigamente Votou, o sim, vice era votado separado. separadamente, como Mas hoje é na votariam chapa. hoje de Manuela Dávila, se for a vice, com Exatamente. Fernando Haddad ou com Lula. Como é que e Temer é Fernando Haddad. golpista? É. Se Temer Deu golpe nos amigos, Pois né? é. Traiu os parceiros, passa. Se fosse aquele que morreu, qual é o nome dele? Aquele lá de Minas. O Tancredo? Não, Não. aquele que era vice de Lula. Não, foi vice de Lula que eu esqueci o nome dele. Sim. José Alencar. Se fosse José Alencar, ele seria golpe? Que era uma figura até hoje, né? Até Não o é? filho tentaram colocar. Emblemática, uma figura muito Porque é tranquilo. carismática. Pelo fato de ser um cara tranquilo, bom de né? Agora, eu acho que Bem também, acomodado. eu acho que apesar da truculência, apesar de todo esse discurso, como o Léo diz, populista, eu acho que estão também fazendo um cerco muito grande ao Bolsonaro e o tiro tem saído pela culatra. Quanto mais a imprensa cerca ele, mais ele sobe nas pesquisas, porque ele tem se saído muito bem das escaramuças que armam para ele. Algumas análises feitas entendem que o Léo, e eu não voto nele. Não, mas é porque eu não vejo ele sair bem. É por isso que cada vez é pior. É pior. E outra coisa que está muito claro, né? Nessa situação toda, analisa-se a questão partidária. Tivemos nos últimos anos, nas eleições no Brasil, a presença do MDB, PMDB, MDB, fortíssima, né? E todos os mas últimos... sempre como coadjuvante, né? Coadjuvante. Dessa vez, agora, espera-se, ou pelo menos analisa-se, a possibilidade de, mais uma vez, ter o afunilamento PT-PSDB, né? Que se o possível que ocorra o segundo turno, a figura do... justamente, né, a chegada os especialistas dos tucanos, nas redes sociais, pelo menos, acham que o PT só terá competitividade se tiver o Lula. Sem o Lula não tem competitividade porque a militância murchou, segundo algumas tendências nas redes sociais. Nós estamos falando de redes sociais, né? Então eu não tenho nenhuma responsabilidade com o que eu estou afirmando, porque isso é uma coisa que chega as informações para a gente. Perfeito. Mandar um abraço aqui para o Edmundo Filho. Né? Grande figura. Grande figura, disse assim, grande abração, bancada. Estou ligado aqui, está acompanhando. Gosto muito dessa figura. O Franklin Pedreira também está lá ligado com a gente. O Roninho Barros mandou um tininão aí. E o Edmundo Filho diz assim, o trio Parada Dura. É uma figura. Pois é. Estamos aqui falando sobre esse cenário, né? O cenário começa a se desenhar, né, em termos de candidaturas, em termos de campanha. A gente está falando o quanto pode as redes sociais influenciar ou não. Puxar um pouquinho para a estratégia. Pois né? não. A gente estava estudando um pouquinho ali. Sim. Alguns livros ainda remetem ao marketing de guerrilha, né? De Sun Tzu, marketing de guerra, aquela coisa toda. E a essência da política é isso. Você não pode ir para a política sem sangue no olho, sem essa vontade de querer. E com a determinação de, se precisar, ele fazia meia volta. Né? Então, assim, as estratégias novas, eu peguei um pouquinho no aparato aí dessas redes, dessa tecnologia vindo, o que ela dá para quem está nessa estratégia, quem está construindo isso. Então, quem estiver atento, ela gera mobilização e ativa essa rede, né? Então ela consegue um tempo real em saber quem está seguindo, também quem está atacando. Ele tem essa condição de ter um acompanhamento, e aí aquele insight de como construir a campanha, como dar uma reviravolta, como entender melhor, né, o andamento desse caminho nas redes sociais e até no corpo a corpo. E o Edmundo Filho está fazendo isso hoje, com muita competência. Ele está lá ligado, não só em nós, como em vários outros. Eu diga aí, governador. Obrigado pelo carinho, um bom debate, muito legal. A gente está aqui discutindo, opinando, né? Essa possibilidade de você interagir, ter o interesse de interagir, né? Porque, como eu estava dizendo, tem robôs. Então, o robô, para dar um ok por uma situação, tem situações que chegam, se o estrategista, a pessoa que está à frente da campanha, pega aquilo ali, ele já consegue ter muito resultado com relação à ação mesmo, no vamos ver. E também ele estabelece relacionamentos. Como a gente está aqui no bate-papo e tem essa situação, imagina uma campanha nacional, a quantidade de informação que chega, né, de ataques, e veja a dificuldade, viu, Léo, do estrategista, por exemplo, do PT,
Nós temos o candidato Lula, que está sub júdice, ou pelo menos ainda é uma incógnita. E o vice Haddad. Se der certo essa chapa, vamos fazer o que com Manuela? Se Manuela... Ministro. Pois é, rapaz. É uma coisa meio esdrúxula como está acontecendo. É a regra 3 na política. Quer dizer, eu acho que eles têm mais é que fazer isso como estratégia, porque Lula é uma grife na militância, né? Uhum. Então, vamos sustentar a possibilidade de Lula vir, porque isso está fazendo a militância comprar a briga. Mesmo que não dê certo, até chegar a esse ponto... Até o último dia. Até o último dia, exatamente. É uma estratégia e muito inteligente, por sinal. Né? Pois é, e as redes sociais, elas cada dia, não digo que me surpreende, mas me deixa assim muito, sei lá, encabulado até com as coisas. Pessoas que a gente não vê há muito tempo, né? Que a gente não fala. Pessoas que até abandonam uma relação assim tão boa de amizade, abandona pelas circunstâncias da vida, e estão aqui comunicando com a gente. Estou recebendo aqui a mensagem, Léo, nada mais, nada menos do grande Fernando Colombo Barreto Júnior, meu amigo, era um irmão que eu tinha assim, por muitos anos. Há muito tempo não falo com ele, pergunto por ele e pelas irmãs. Ele diz: não mudou nada, Fernando. Ele não mudou nada. Ele está aqui igualzinho aqui. Gosto muito dele. Parabéns, Wilson Novaes, pela entrevista. Um abração aí pro Léo. Um abraço, pro Fernandinho, um abração aí, pros meninos aqui. Um amigo, ó, longas datas, né? É isso mesmo. No tempo que a gente ainda tinha muitas prosas, né? Um abraço, Fernando. Prazer em falar com você. Lucas Marconi, Tavares Cerqueira. Gostaria de pedir a opinião de Léo sobre a atuação das assessorias aos políticos das redes sociais na época da campanha. Ele diz aqui como essa questão chega à sociedade de uma forma mais real possível. É o que ele quer ouvir. Lucas, é uma boa pergunta, Lucas. O assessor, na verdade, ele é um grande filtro, ele não pode trabalhar também sozinho, né? Tem que ter uma organização para que essa informação seja passada. Eu acredito que o candidato ele tem que estar solto, seguindo uma agenda que já foi pré-determinada, e uma agenda que muda, né, Milo? Que cai. É uma agenda que ela está sempre caindo. Ela está sempre caindo, porque a questão, ainda mais com rede social, é muito dinâmica. Então, o assessor, ele tem uma equipe, na verdade, não é um assessor só, mas claro, tem aquele, digamos assim, o responsável para orquestrar aquilo tudo. Então, tem a parte estratégica, tem a tática, e a gente vai para o campo para poder trabalhar e ter resultado. Mas fazendo, a experiência, know-how, sabendo, né, como vai. Como eu falei, é novo tudo isso agora, apesar de rede social já estar vindo há muito tempo, mas agora essa utilização é bem mais explícita, né? Continua ainda proibido o patrocínio em rádio e TV, né? Então você não pode investir para fazer isso. A parte partidária também, desde 1º de janeiro desse ano, acabou, né? Só vai poder a intrapartidária, a eleitoral dentro do tempo que foi determinado, e a institucional, que é feito pelo TSE, né, na TV. Então, por isso, na TV e rádio. Então, as redes sociais têm esse mundo, esse campo vasto de informação que vai ter que ser trabalhado da melhor forma para chegar essa informação e, assim, tentar convencer ou determinar. Eu acredito que quem já tem um direcionamento é muito difícil sair por causa de argumento de... E ainda, quem já está pré-determinado a missão e a função do assessor, na minha ótica, evidentemente, dessa equipe que você se refere com muita propriedade, tem que formatar algumas perguntas que, sabe, para que o candidato saiba esgrimi-la na hora certa, porque a interatividade é tão diversa, é tão grande, que tem pessoas que xingam, outras pessoas que saem baixam um pouco o nível, e o candidato tem que estar preparado. É função do assessor dar essa saraivada de probabilidades para que ele se atenha com assuntos polêmicos também, que até ele pode ser a favor, mas para o momento eleitoral, para a reta final, não é muito interessante. Eu tinha um amigo chamado Moisés Oliveira, uma figura maravilhosa, que ele dizia numa reunião de política, ele estava tratando a estratégia do candidato, ele dizia, só não pode economizar mentira. Agora, tem uma situação. O horário eu acho político, que não seja assim, eu acredito que não. Né? O horário político eleitoral no rádio e na TV, que são concessões públicas, vai começar final do mês, né? Mais ou menos 10 dias, 26. 26 dias, diminuiu 26 muito, de agosto. Reduziu muito, enxugou muito. E, além do tempo curto para alguns.
Isso vai influenciar numa decisão, já que a gente ouvia sempre dizer assim, chegou a hora da propaganda política, vou mudar de canal. Ainda bem que eu tenho uma antena por assinatura, vou botar um filme, vou botar o DVD. E agora, que depende muito tempo. Porque, na verdade, Novaes, é um conjunto de ferramentas, né? A verdade, a dose final, o horário político pode dar. Pode dar um caldo. Ou para dar definição ao que está em dúvida do seu candidato, ou como eliminar aquele nome daquele eleitor. Então, ele vê ali, eu acho que é muito importante. Eu não acho importante ter 50 minutos, porque para você preencher, você acaba fazendo bobagem. Então, tem partido que... eu tenho 50 minutos de televisão. Não é bom. Eu acho que tem um limite também, tem uma média que as pessoas podem fazer um trabalho enxuto, muito interessante, com uma boa vinheta, com as boas coisas que acabam marcando. Você sabe muito. É um mundo que nós já estamos chegando, por incrível que pareça, o tempo passou rapidez. Né? Já está faltando 15 minutos para encerrar nosso bate-papo. Eu trouxe um cenário de quantidade de seguidores aqui por político. Vamos lá? Eu trouxe um pouquinho dos presidenciáveis, como é que está esse cenário. Né? A gente tem o Jair Bolsonaro com 1,4 bilhões de seguidores. Aí depois vem o Lula com 345 mil. Isso aí no Instagram, né? Aí depois o Guilherme Boulos, 119, Ciro Gomes, 161 mil. O Fernando Haddad, 75,8 mil. O João Amoedo, 107 mil. Então a discrepância, pelo menos em rede social, tá grande. Né? A gente tem E importa dizer que quem está na rede social é porque está interessado em votar ou é apenas porque é curioso? Também tem os investimentos. O investimento dá para, por exemplo, um CCP, é um indicativo, é o custo por curtida. Já está R$2. Então, se você. Curtida nesse caso, é seguidor, curtida. Então, ele está acompanhando o que está sendo trabalhado. Então, os adversários estão acompanhando, os estrategistas estão acompanhando, a população está acompanhando ali. Isso não quer dizer que lá na hora do voto vai estar. Então, não, mas é um bom termômetro. É um bom termômetro. Até por isso. Na Bahia, a gente tem o Neto, que não está na disputa, com 380 mil seguidores. A gente aí depois tem o Rui, com um trabalho que já vem feito com 80 mil seguidores. O Zé Ronaldo, com 19 mil seguidores. O João Santana, com 2 mil seguidores. Né? Na Bahia, são mais de 10 milhões de eleitores. Né? Então, a gente tem esse ano mais de 6 milhões são de biometria, né? E lembrando que nós temos 6 candidatos ao governo, né, lançados aí, né, pelos partidos da Bahia. Vai afunilar em 2 candidaturas, ou não? Sempre polariza, né? Polariza em duas, mas não afunila, não. Polariza. Porque você não acredita em segundo turno na Bahia? Não. O trabalho está sendo bem feito. Está sendo bem feito. Precisa do trabalho, né? Não só se ganha jogo. A correria final, mas. Não sabe por quê, Novaes? É porque o Rui. Tá diferente. Eu vou falar de novo. Porque eu reparo. Aí mostrou uma tendência, né? O Rui, ele fez as coisas certinha como devia ter feito. Verdade. Ele não prometia nada que não pudesse, ele não gastava sem ter o dinheiro, ele não gostava de aplauso, não gostava de puxação de saco. Essa linguagem acaba sendo absorvida pelo eleitor, pela população em geral. E a rede social dele foi feita com primazia. Deu 2 ou 3 pisadas de bola, o negócio do plan serve mesmo, foi uma grande pisada de bola. Mas quem sabe o que está acontecendo lá por trás, não é? Pois é, eu acho que essa história eu acho que o Neto recuou, que foi exatamente terrível. por causa disso. Terrível. Mas exatamente porque ele sentiu. Para o pessoal que seguia 4 anos Neto, mas vai ser Neto. Veja bem, o que Neto faria? Ele ia para o sacrifício, mas sabendo que ia perder. Ele ia perder uma carreira. Ele ia ficar 8 anos sem perder. Ele não é candidato. Eu concordo, mas ele deveria bem antes dizer: ó, gente, eu afunilei eu e ele. Não vai ser eu e ele. Eu estou analisando, ele mantinha a posição que era ele. Ele achou que ele revertia. Mas aí ele achou que ele revertia. Ele não é assim. Uma bomba não é assim porque o tal do Correria pegou. Para definir coligações foi uma confusão. Era, a essa altura, segunda-feira, um candidato ao Senado já querendo dizer que ia afastar do grupo. Que ia sair. Eu vou falar uma heresia aqui. Sim. Não tem censura? Tem? Não, né? Eu acho que não. Vou falar uma heresia. Se Rui Costa não fosse do PT, fosse de outro partido, eu acho que nem tinha eleição. Era, né? Era aclamação. Era por aclamação. Porque, rapaz, o que pesa é partido, né? O partido que mas ele é muito, tem uma fidelidade. Imagem muito desgastada, tá nos estertores, na minha ótica, entendeu? Enfim.
Pois é, estamos chegando já ao final, viu? Foi legal, viu? Um tempo ficou curto. Eu acho 1 hora muito tempo. Quando é para passar essa 1 hora, demora. Mas com vocês aqui foi muito tranquilo, com os nossos seguidores, o pessoal opinando. Eu queria até pedir ao Rony para dar uma chegada aqui, para ele dar uma opinião aqui no final, né? Mas ele está do lado de lá. Mas a gente vai ter essa oportunidade. O Wilson, obrigado aí, mais uma vez, viu? Ô, Wilson, você terá outros convites, viu? Eu queria até lhe dar uma sugestão, e a você, e a Rony, sim, que cria aqui exatamente essa mesa de debate, independentemente de ter os 3 fixos aqui, já que você tem três feras, né, em cada área. Cada hora que fala que o Rony podia podia convidar 2 amigos e trocar, discutir um assunto, verdade, ele ele próprio. próprio. Enfim, Tá agora sendo agora viu, Rony, eu por a questão de como chama aquilo quando você anda debaixo de uma superstição, eu não deixaria nunca ter o Novaes no comando. Um abraço aí pro Azeildo de Jesus. Azeildo de Jesus. Um abraço para você que tá ligado com ele. Léo, obrigado. Você faz parte do projeto, sempre tá por aqui nos assessorando, nos orientando, mas sempre que for necessário, a gente vai chamar você aqui para dar seus... Eu agradeço o convite, né? Uma satisfação debater o tema tão importante. 1 hora passou rapidinho. Agradecer o pessoal que assistiu, que acompanhou, mandou mensagem. Um abraço para todo mundo. Espero que um pouquinho que a gente conversou aqui pode ter contribuído assim, para um pouco mais de informação sobre essa nova conjuntura que a gente vai ver, né, acontecer, pelo menos na parte eleitoral, nesses 40 dias. Léo, e quem interaja na rede social, maneira com a... cuidado com as fake grosseria, news, tanta pesquisa coisa a ruim, sua fonte, ver outro canal. Exatamente. Né, para não ficar... Pois é, quem está aqui mandando aqui um abraço é o Marcos Fran, né, falando aqui, seu Lunga, ancorando a live. É isso mesmo, Marcos. Nós conhecemos, né, seu Lunga? Leninha Batista também está ligado a gente. Bora fazer um rápido. Obrigado, viu, Léo? Um troca-troca que é no campo de... É um troca-troca do campo de jogo, com a torcida observando, a gente troca a figura aí do Léo pelo nosso companheiro aqui de todos os dias, também aqui conosco, esse jornalista jovem, futuroso aqui, o Rony. A gente falou de um tema aí que foi vasto, com essas 2 figuras aqui, nas suas formas de observar esse processo. Estava acompanhando ali. Está acompanhando. E aí? É bacana isso, porque, Wilson, nos últimos anos tiveram muitas mudanças com a internet, né? A gente pega de 2013 para cá, que tiveram as manifestações de junho, e também não só no Brasil, mas em outros países da Europa e até da África, a internet teve um papel fundamental na disseminação de informação e também para marcar manifestações. Então tem toda uma gama de jovens e de pessoas que passaram a se interessar por política, e a internet tem um papel fundamental nisso. Então você vê que as eleições desse ano será bem diferente em relação à última, e o papel da internet é fundamental nisso. Você já votou para presidente quantas vezes? Eu votei uma vez. Na outra é a segunda oportunidade. É a segunda oportunidade. É isso. Mandar um abraço aí a Alan Leal, Sueli Bering, também está aqui ouvindo, Maria Nunes, Lucas Marconi volta a afirmar aqui, Silvana Santos, Nilde Fernandes, Nelma Santana. Lucas Marconi foi meu professor no CEMES, mandar um abraço para ele, meu professor de geografia. Tá nos acompanhando, né? Inclusive quer saber como adquirir seu livro, ele estava falando comigo ali, o e-mail. Na banca. Quer conhecer mais da história da Anésia Cauaçu. Banca de Antônio, no G. Barbosa, na Nobel, ou pelo e-mail, wilson.midles@gmail.com. Pronto. Pois é, Anésia Cauaçu, né? Você falou de 2013, Rony. Se você soubesse que nós vemos com experiência desde 1978, para você ver como veio a trajetória do marketing político, agora desemboca na rede social, que é uma coisa muito mais barata, mais simples, e chega lá, né? Chega, é verdade. Elma Santana também está aqui nos acompanhando. Cida de Jesus, muita gente boa que está aí acompanhando, gostando do debate, opinando, outros apenas marcando aqui. A Leila Andrade também está aqui conosco. Deu bons comentários, eu estava acompanhando ali. Deu caldo. E a média de acessos, muito bom, viu? Muito só boa. Crescendo. 2 Novaes é mole, meu. Hoje, com essa equipe, volta outros temas. A gente debate aqui futebol aberto, discussão, né, com o Toinho, com o próprio Rony. E vamos fazer aqui, já falando com você, eu estou falando com aqueles que nos acompanham.
uns debates, assim, nessa mesmo nível, com os pré-candidatos a deputados com Interessante. domicílio em Jiqué. Interessante. Aqueles que têm a domicílio ou que têm uma influência direta em Jiqué. Aí- Agora é livre, a gente vai convidar, não vai ter aquela de partido, eu quero ter o direito que faz nas rádios, né? Verdade. Se não me colocar, meu candidato teve tantos votos. Não, nós é que vamos escolher os candidatos. É evidente que aqueles que têm domicílio têm a primazia de vir aqui bater um papo com a gente, tá certo? Exatamente. Inclusive, podia fazer uma consultoria. Aí o Léo, não existe, viu, Rony? Você é jornalista, não existe uma pessoa mais estudiosa em comunicação do que essa figura. É Cara, verdade. Eu digo a você com toda Eu sou suspeito. Eu tenho em um falar. parecer que ele deu na licitação da Câmara de Vereadores de que é. Esse parecer eu tenho comigo com um documento que eu quero fazer divulgar ele, porque é de muita competência. Daci Cabral está aqui ligada com a gente. Obrigado, Daci. Ruberval Freitas Amaral Freitas também ligado com a gente. Um abraço, Isso aí. né? Por hoje tá. Deu 1 hora ali, né? Aí, ó, falou nas, Perto de 1 hora. nas chegadas aqui das lives. Tem um mandando, meu deputado. E, rapaz, conseguiu dar uma trabalhada na imagem, né? Ficou bom, Ficou pai. bonito, nem parece né, a figura mesmo. Mas um abraço. Uma figuraça mesmo. Para todos É aí. gente do Paraná. Um abraço para todos que estão aí, todas as pessoas que nos acompanharam, nossos seguidores. Amanhã a gente volta com mais um tema, né? Amanhã, inclusive, já tem um assunto agendado interessante aí. Sim, Finanças do município de Jiqué. Vamos importante, né? conversar sobre isso, né? Com quem é encarregado, porque interessa a todos, né? Sim. Um abraço. O pessoal, inclusive, manda muita pergunta, né? Isso é bacana, né? Dá para tirar dúvida ao vivo na hora, né? É. Vamos saber, né? As Vamos ver se é. arrecadações, receita, despesa, o que é que dá para ser feito. Esse assunto a gente vai tentar amanhã dissecar aqui no nosso Sem Limites. Tá bom? Pronto. Um abraço a todo aí, viu? mundo. Tchau e até amanhã. Um abraço, Midler. Um abraço, Léo e também ao Rony Braiden. Tchau.